Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Como criar uma ameaça, que é um vídeo de Hunter x Hunter. Eu vou já marcar aqui e a gente vai ver ele agora. Provavelmente de Power Scaling também, porque vocês não vivem sem Power Scaling, né? Vocês são amantes do Deus falso, eu já cansei de falar isso. São 40 minutos de vídeo, então pode ter certeza que eu vou assistir em duas vezes. Acho que não é novidade pra ninguém 40 minutos é demais. que vilões têm em obras. É um sentimento meio estranho, difícil de explicar, do porquê a gente gosta tanto e é tão aficionado por esse tipo de personagem. A gente sabe que o que eles fazem é imoral, obviamente, a maioria das pessoas nunca faria o que eles fazem na ficção, mas ainda assim, eles são cativantes. A gente gosta de ver eles em ação e a gente Eu tenho minhas dúvidas se algumas pessoas não fariam. gosta dos embates que ele tem com o protagonista ou com o herói da história. Porém, além de vilões e antagonistas, tem aquilo que a gente chama de a ameaça. Aquela coisa que ainda não se solidificou em um problema real, pelo menos para os protagonistas, sendo que a gente vê ela se criando, ela ganhando forma e se tornando um obstáculo bem complicado de ir contra. E é claro que no mundo do cinema, séries, desenhos, animes, enfim, a gente tem vários exemplos de ameaças que vão além de personagens. Pode ser planos, civilizações, fenômenos naturais, qualquer coisa. Porque o poder da ameaça é criar a expectativa e ainda assim manter o mistério. Que na minha opinião são coisas fundamentais. A voz desse cara é muito Você foda, tem que né? vender aquela ameaça como algo realmente preocupante e que eu fique com medo dos protagonistas de ter que enfrentar isso, mas ao mesmo tempo eu não posso saber o quão forte e devastador aquilo é. E você tem uma obra que soube trabalhar esse conceito de maneira assim perfeita até o momento, é Hunter x Hunter. Cara, que saudade que eu tava de falar de Hunter x Hunter aqui no canal. E considerando que o mangá agora está de volta ativa, novos capítulos acontecendo toda semana, graças ao bom Deus, eu acho maneiro a gente fazer esse vídeo Toda semana não. de Hunter x Hunter pra aquele hype continuar vivo. E a gente já tem vários vídeos de Hunter x Hunter aqui no canal, inclusive tem uma playlist pra você checar se você tiver interesse. E a única vez que eu falei do mangá aqui no canal foi quando eu falei do passado do Chrollo, que só é falado no mangá. Mas o Roger ia falar o caminho pra Laugh Tale pro Barba Branca, que é o usuário de Akuma no Mi. Tanto não ia falar que ele não falou. E o Barba Branca nunca chegou lá. Porque eu nunca falei do arco atual, né? Do arco presente de Hunter x Hunter que a gente tá presenciando e que os capítulos estão sendo lançados. Então nada mais justo da gente dar essa atenção agora, no momento que, né, o mangá voltou. Então hoje iremos falar do quarto príncipe de Kakin, Seridonihi. A gente não vai saber como pronunciar o nome desse cara até o anime lançar e a gente vê alguém dublando o nome desse cara, mas considerando que é um nome que ele foi feito pra ter uma pronúncia alemã, seria algo como Seridonihi. Mas todo mundo chama de Seridonihi e é mais fácil, então vou chamar ele assim, tá bom? A gente sabe que o continente negro, o continente escuro, o continente sombrio é sem dúvidas o lugar mais misterioso e mais empolgante do mundo de Hunter x Hunter. Ele várias vezes é mencionado na obra e é o grande sonho do Jin, né, o pai do Gon. Então no mangá, em determinado momento, o Império de Kakin, uma das grandes nações do mundo de Hunter x Hunter, se junta com um homem chamado Beyond Netero, simplesmente o filho de Isaac Netero, o antigo presidente da Associação Hunter, que se sacrificou na luta contra Meruem, o Rei das Formigas, para formar uma expedição ao continente negro. Já tinham ocorrido expedições a essas terras misteriosas, esporadicamente, sendo que era algo muito controlado e com pequenas equipes, sendo que o Império de Kakin quer fazer uma verdadeira revolução nesse sentido, levando toda a sua família real e várias pessoas para uma espécie de passeio de cruzeiro rumo ao continente mais misterioso do mundo. Obviamente, isso pega todo mundo de surpresa, mas depois de vários trâmites burocráticos e coisinhas aqui e ali, a Associação Hunter e a ONU do mundo de Hunter x Hunter concorda com a expedição, chancela por eles e ela vai acontecer. Nesse momento, Mizaston, um dos zodíacos da Associação Hunter, convoca Kurapika, ou Kurapika, para uma reunião e fala pra ele, ó, tô vendo notícia, Kakin vai para o continente negro, na qual Kurapika fala que ele não se importa. Mas Mizaston insiste e faz um pedido, venha conosco ao continente negro. Onde Kurapika não, é Kurapika o nome dele. Kurapika fala, irmão, cai fora, eu me recuso. Porém, o Zodíaco continua. E ele fala que é um site mercado negro que reúne pessoas peculiares e que pensam de maneira diferente. Você sabia que há 6 meses um vídeo de uma grande quantidade de óleo escarlate foi postado lá, onde Kurapika fala que, claro, e o que tem? E pra você que não lembra, acho difícil, mas Kurapika é o único membro sobrevivente do clã Kurta, um clã famoso por ter a peculiar característica de mudar seus olhos quando estão passando por emoções extremas, os famosos olhos escarlate, que lhes concedem habilidades sobre-humanas. Há algum tempo Sharingan. antes do início Hunter x Hunter é mais antigo. da série, a Trupe Fantasma foi responsável por exterminar esse clã e roubar os olhos das pessoas e vendê-los Trupe Fantasma. Foi a tradução? No original é Genei Ryodan, não é isso? Trupe Fantasma. no mercado negro, o que fez com que Kurapika jurasse sua vida a matar e exterminar toda a Trupe Fantasma e conseguir juntar e recolher todos os olhos escarlate que estão espalhados pelo Inclusive o Nen do Kurapika só funciona contra membros da Genei Ryodan, não é isso? Acho que é isso. Você está nos atuais de Hunter x Hunter, Roberto? Sim, eu acompanho Hunter x Hunter. Eu só não acho que ele é melhor que One Piece. Eu acho que as lutas são fantásticas. Eu acho a história ruim. Se todo o aprofundamento que o Togashi desse para a história de Hunter x Hunter, todo o aprofundamento que ele dá para os Nen e para os golpes e os poderes de Hunter x Hunter, ele colocasse na história, caralho, seria completamente insano. Mas a história de Hunter x Hunter é a história de um garoto que queria encontrar o pai. Ele encontrou o pai. Qual é o sonho do Leoro? O Leoro quer ser um médico, tá estudando pra ser médico. Qual é o sonho do garoto do raio lá? Esqueci o nome dele. Do Killua. Não sei. Qual é o sonho do Kurapika? Matar a Genei Ryodan. Basicamente é isso que falta. O Kurapika matar a Genei Ryodan, acabou? Não sei. Me parece sem propósito o mangá, na minha humilde opinião. Porque a grande maioria dos mangás, nós temos um protagonista que tem um objetivo claro, palpável e bem definido, por mais difícil que seja. O do Naruto, seu Hokage. O do Luffy, seu Rei dos Piratas. O do Goku, enfrentar as pessoas mais fortes, independente de quanto tempo leve. E assim sucessivamente. E é por isso que eu
critico especificamente Bleach e Hunter x Hunter. Por quê? Porque em Bleach nós temos um protagonista cujo objetivo não é absolutamente nada. Ele simplesmente está lá e ele é totalmente passivo. Ele só age quando alguém sequestra um amigo dele. É literalmente o que acontece nos 3 arcos relevante, pelo menos, de Bleach. O primeiro é o sequestro da Rukia, o segundo é o sequestro da Orihime, e o terceiro é o sequestro, bem entre aspas, do Ishida. Ou não é? Ou eu tô maluco, eu tô insano. Eu não sei, não é isso que acontece. Então você quer que o protagonista não tenha pai, você é contra a família. Não é que eu não quero que ele tenha pai. A questão não é essa. A questão é que o autor da obra, que é um dos mangakas mais famosos de todos os tempos e mais bem-sucedidos, disse que o objetivo do protagonista dele era encontrar o pai. Encontrou o pai. E agora? Qual o objetivo do protagonista dele? Encontrar a mãe? Não tem problema, é só falar. Mas ele não falou isso. Muito pelo contrário. Ele inclusive disse que não se importa em saber a mãe dele. Ele se importava em saber do pai. Ok? Vambora. Um dia irá matá-lo. Miss Aiston fala que eles identificaram o dono dos olhos escarlates. Se ele se tornar um membro do Zodíaco, já que Jin e Pariston saíram para ir ao continente negro de maneira independente, você passará 2 meses navegando rumo ao continente. Tá interessado? Kurapika então entende que a pessoa que ele tá procurando vai estar nesse navio. Sua prioridade é recuperar os olhos dos membros de seu clã. É óbvio que ele vai fazer o que é necessário para alcançar esse objetivo. Kurapika então pergunta quem é e Miss Aiston lhe mostra uma foto do quarto príncipe de Kakin, Seridonihi, Roikoro. Ameacei, manipulei e paguei pessoas. Eu perdi alguma coisa cada vez que recuperei uma parte dos meus irmãos, mas logo isso vai acabar. Ele é o último monstro com os últimos olhos. Aparentemente, um príncipe vil o suficiente para ter a posse de olhos retirados de pessoas. Mas até aí a gente não sabe. Ele pode ser só um cara excêntrico, um cara rico que coleciona um monte de coisa bizarra e não tem muita ética. Mas, pô, eu tenho certeza que ele não vai ser tão ruim assim, né? Vemos Seridonihi pela primeira vez recebendo 2 garotas em seu quarto de hotel. E ele de maneira bem charmosa fala pra elas não ficarem tímidas, vamos conversar, vamos fazer um Netflix and chill. Até que a cena corta e vemos Seridonihi no banheiro falando no telefone, falando que aquelas garotas só se importavam com moda e sexo. Elas nunca ouviram falar de filosofia e filósofos famosos. Pelo menos pergunte antes se sabem qual é a capital de Kakin, o partido no poder e o nome do rei. Isso é o mínimo que o ser humano precisa saber, enquanto aparentemente sangue desce pelo rabo. Se estou esfolando porcos ou macacos, é apenas dissecação. O que eu procuro é arte, produzida ao expor um jovem com futuro a uma situação extrema. Síntese das artes. Mais 2 fêmeas, por favor, depressa. Enquanto a gente vê ele em uma banheira, vendo a cidade banhado em sangue. Aparentemente esse cara não é tão legal não. Depois disso, nós vemos ele recebendo uma ligação de Benjamin, dizendo que ele vai ficar feliz com as boas notícias. Benjamin, no caso, o seu irmão, o primeiro príncipe de Kakin, que liga pra ele enquanto dá um mata-leão em um leão. Filha da puta levou a sério o nome do golpe, dizendo que o pai dele... Bom, muito bom. Eu gosto da proposta do Ichigo. Ele segue em frente mesmo sem um grande propósito. É bem diferente da maioria dos protagonistas, que são cheios de certezas. É mais humano. De início foi uma trajetória deles para um trauma relacionado à mãe. Eu concordo. Ainda assim, eu acho que era possível colocar um pouco mais. Beleza, vamos superar o trauma de perder a minha mãe. E depois, o que mais? Eu acho que é preciso mais. Mas é só a minha opinião. Cada um curte a obra e gosta do motivo que quiser. Beleza? Vamos continuar. Aceitou. Ele foi bem claro. Quem sobreviver a essa viagem será o rei. Ouvindo isso, ele quase goza e fala: finalmente eu vou poder erradicar cada pedaço de lixo sem misericórdia. Tema e se desespere, Benjamin, porque eu serei o rei. Ele deu ordens para que a mensagem fosse informada a todos os nossos parentes, mas você foi o primeiro a quem contei, já que eu vou lidar com você pessoalmente. Eu mesmo vou quebrar cada um de seus ossos com minhas próprias mãos. Ele fala: ui, que medinho. Então é aqui que sabemos que o rei de Kakin, o pai do Benjamin e do Seridonihi, aparentemente está formando uma guerra de sucessão que irá ter seu palco no barco que levará toda essa galera para o continente negro. Então essa viagem que já seria complicada se tornou muito mais. E eu não sou um especialista, mas essa família não me parece muito bem da cabeça. E já dá pra ver aqui que o Seridonihi é um cara maligno. É um cara que mata pessoas inocentes simplesmente porque sim, porque ele tem uma visão artística, digamos assim. Ele não vê o que é errado o que ele faz, basicamente, ou vê e não se importa. Ao mesmo tempo que ele deseja exterminar toda a sua família e ter o trono. Ele almeja isso também. Mas até então, ele parece mais aquele personagem que vai ser muito mais cabeça do que músculos. Aquele cara que vai se valer de outras habilidades. O poder dele tá em outro lugar. Depois da ligação, ele comenta ali sobre seu irmão com um cara, um maluco tatuado que tá aparentemente fazendo alguma coisa. Então a gente vê o que ele tá fazendo. Ele tá talhando nas costas de uma mulher com uma faca, uma espécie de marca ou tatuagem de maneira bem escrota. E é aqui que esse personagem começou a se tornar alvo de muitas teorias. Pelo fato de ele ter posse dos olhos escarlates, a gente sabe que ele é uma figura proeminente no mercado negro. Ao mesmo tempo que ele fala que faz o que faz para ter a síntese das artes, chegar pessoas jovens e amassar o futuro delas de uma maneira grotesca e deplorável. E se a gente lembrar do passado do Trupe Fantasma, a gente sabe que a amiguinha do Crowley e da galera, a Sarasa, foi vítima de um desses espetáculos brutais, onde ela foi sequestrada, esquartejada e sabe-se lá mais o quê. E aparentemente uma fita sobre tudo o que fizeram com ela está circulando no mercado negro e é a fita que o Crowley quer ter posse. E muita gente especula que é Seridonihi que fez esse espetáculo com a Sarasa. E essa teoria ganha substância porque... Muito interessante. Muito interessante. Isso seria uma coisa muito legal. É esse tipo de coisa que eu gosto. As conexões entre os personagens. Muito bom. Esse malandro aí que tá com ele, que tem as tatuagens, um cara com tatuagens e tem uma semelhança. Não gostei desse arco de Kakin, até parei de ler, muito provavelmente porque não tem batalhas, ou pelo menos muitas batalhas, e isso aí, né, enlouquece os Power Scalers. Você muito provavelmente é um Power Scaler, Matheus. Você é um discípulo do Deus Falso, Matheus? Nos diga imediatamente. Aparece no flashback do Fantasma sequestrando crianças naquela van preta. O que faz as pessoas especularem que essas tatuagens têm um padrão, é do mesmo grupo de Seridonihi, coisas do tipo, e conforme os capítulos vão passando, essa teoria ganha mais força ainda. De qualquer maneira, começa-se um processo seletivo pra meio que a Associação Hunter fazer um check com os seguranças do Príncipes, com o staff de Kakin, pra ser tudo no protocolo deles e que a expedição não tem nenhuma tramóia. E com isso, o Seridonihi fala com a sua chefe de... Por que a Associação Hunter precisa se preocupar com a guerra de sucessão de um país extremamente específico e aparentemente não tão relevante do mundo de Hunter x Hunter?
Não entendo. Mas tudo bem. Se alguém souber, me explique. Tá? Segurança Teta, onde ela fala que os seus seguranças passaram e tudo mais. E a gente começa a entender mais como vai funcionar essa relação do Império de Kakin com a associação e que eles estão bem longe de serem aliados para uma viagem frutífera. Então, nós vemos a Teta e ela diz que existe um problema. Eles foram avisados que qualquer um Por causa do continente negro, eu acho. Tudo bem, mas a partir do momento que eles querem ir pro continente negro, por que a associação Hunter tem que se preocupar com eles? Eu não entendo, a decisão foi deles, eles que se fodam. Enfim. que esconda coisas e não responda serão rejeitados. Eles informaram que terão máquinas e várias ferramentas que irão enganar eles. E a associação já foi formada das relações que a família tem e da complexidade da sucessão da coroa. E Donnie começa a cravar que aqueles que não vieram no exame de admissão da associação foram os homens de Benjamin, o primeiro príncipe, e Tyson, o sexto. E Teta fica impressionada de como ele acertou isso. Ele diz por arrogância e inveja. Benjamin acha que seus excelentes soldados são melhores do que a associação. Então, ele não aceitaria eles serem julgados por eles. Enquanto Tyson jamais permitiria que seus amados soldados saíssem de perto dele, já que ele teme que espiões tramem contra ele. Vaidade excessiva. Não ser capaz de tomar consciência de sua própria ignorância é o maior pecado de todos. Qualquer um desses porcos se tornar rei ao invés de mim é simplesmente inaceitável. Inaceitável, entenderam? Muito bom, mas eu não sei quem fez essa tradução, mas uma dica. Não façam essas quebras de... Essas quebras aqui de... Acho que desse lado dá pra ver melhor. Por que esse entenderam não tá aqui embaixo? Era só pra eu entender aqui embaixo, sabe? É meio bizarro isso aqui. Nunca faça isso daqui. Se você fazer alguma tradução, alguma edição e tal, não façam essas quebras de linha. Põe tudo numa linha só. Tornar rei ao invés de mim Loucura. é simplesmente inaceitável. Inaceitável, entenderam? De novo, nós vemos uma breve extensão Muito do poder ruim. psicológico e estratégico de Donnie. Um cara que com pouquíssimas informações conseguiu deduzir uma informação de maneira completamente correta, ao mesmo tempo que colocou a ambição dele acima de tudo. Ele é o único que pode ser rei, pelo menos de acordo com ele. Depois disso, um servo do Império Kakin começa a falar as regras da Guerra de Sucessão, falando que a batalha só vai começar quando o som da sirene de partida do Baleia Negra for dado. Baleia Negra sendo o barco que vai levar eles até o continente negro. Depois de começar, cada um pode usar quaisquer meios necessários para sobreviver. O último sobrevivente será o sucessor oficial do trono, enquanto ele abre um baú com um estranho artefato. Se concorda com todos esses termos, por favor, coloque uma gota de seu sangue neste jarro. Em seguida, coloque sua mão no centro dele. Então nós vemos, em todo o seu esplendor, o quarto príncipe de Kakin. Lembra um pouco Harry Potter isso daí, né? Donnie e um trono de caveiras com literalmente torsos humanos e órgãos atrás dele e os característicos olhos escarlate com uma cabeça no meio, que muitos acham Onde? Eu não vi isso. Cadê os olhos escarlate? Aqui? Não entendi. Não sei se é a qualidade da imagem. Onde é que estão os olhos escarlate? Aqui? Aqui não estão. Estão aqui? 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 Ah, aqui. Esses são os olhos escarlate. É isso? Em Duna tem uma cena dessa. No centro, Rob. Acima da cabeça, cego. Não, beleza. É que pareciam livros pra mim. Enfim, a qualidade é muito baixa. Não sei. Qual é a cena de Duna? Eu não me lembro de Duna, uma cena dessa. Não entendi, mas enfim. trono de caveiras com literalmente torsos humanos e órgãos atrás dele e os característicos olhos escarlate com uma cabeça no meio, que muitos acham ser a cabeça de Pyro, o melhor amigo do Kurapika no clã Curta. Afinal, eles têm bastante semelhança. Donnie aceita os termos e assim o faz, colocando sua mão no centro do artefato. Então, o próprio rei de Kakin fala: os filhos recebem poderes do jarro, mesmo não tendo a menor ideia disso. Ele concede uma besta sagrada para protegê-los. Depois vemos essa trama, Kurapika fala pra tua galera que 6 dos Eu preciso reler esse arco, eu não lembro de nada disso. profissionais que encontrarem como guarda-costas. E é por isso que essa gangue vai se infiltrar como guarda-costas de cada um dos príncipes. Essa personagem aqui, todos esses personagens já foram mostrados antes, né? Essa aqui com certeza já foi. Juntando aí com ele Hanzo, o ninja do Exame Hunter, Biscuit Krieger, a Sensei do Gon e do Killua, Melody, a flautista mágica e outros dois caboclos. Kurapika então vê quem ele irá proteger, já que era aleatório, não dava pra saber quem iria contratar quem. E aparentemente ele será o guarda-costas do Capítulo 14º príncipe, o príncipe Wobble. Uma pequena bebezinha. E por mais que essa galera seja chamada de príncipe, isso é só um título. Todos os filhos legítimos do rei Meu Deus, tudo isso é... Esse é o Benjamin. Ele é filho da Uma. Então, ele é irmão do Tserit. Todos esses são irmãos, né, do Tserit. Primeiro, a segunda é a Camila, terceiro, Shorai, o quarto é o Tserit, não é isso? Quinto é o Tsubepa, lembra o personagem de Bleach. Tyson, é um personagem trans, é isso? Aparentemente é um personagem trans. Lusurius, Seu, Hawkenberg e o Wobble. Mas a questão é... 11º príncipe Fugetsu, 10º príncipe Cachorro. E se os príncipes não quiserem participar? Todos eles querem ser reis? Não entendo. Esse é o nome do príncipe. Entendi. Seridoni. É difícil esse nome aí, realmente. Eu consigo ler os kanais, mas o que significa eu não sei dizer. Katakana é muito tenso.
são chamados de príncipe em Kakin. Não tem princesa, não tem distinção de gênero. E o Obo é uma pequena garotinha acompanhada por sua mãe, uma das muitas rainhas, Rainha 8. E com pouco papo, a rainha já fala pra Kurapika que essa viagem foi feita para uma disputa de sobrevivência, uma jornada onde, seu final, só reste um único príncipe. E com ele protegendo uma mera bebezinha, as chances dele tão bem baixas. De qualquer maneira, há o anúncio público do próprio rei de Kakin, dando início à gloriosa, lendária expedição ao continente negro do grandioso navio Baleia Negra. E quando todos os príncipes estão dando seus obrigados pro público, Seridonihi pensa: insetos ignorantes, olhem bem pra mim. De qualquer forma, já dentro do barco, Seridonihi já começa a mexer seus pauzinhos e começa a querer formar uma aliança com o quinto príncipe Tsubepa. Então eles conversam ali e falam: te vejo no próximo domingo. E Seridonihi fala: se você ainda estiver vivo, amigão. E nesse momento, o próprio rei, o pai desses dois, começa a ver eles de longe. E com isso, ele vê a besta de Nen do príncipe Seridonihi, uma criatura bizarra, um cavalo com salto alto, com um pescoço de girafa, um bagulho absurdo. Isso vemos a Teta falando com outro guarda-costas de Seridonihi sobre as dificuldades de explicar o que é Nen para o príncipe. Afinal, o nome bestas de Nen foi jogado pro público de maneira meio aleatória e os príncipes estão curiosos pra saber o que é isso. E o cara fala ali: bom, a gente pode dizer que esses são poderes que eles ganham quando nascem. Mas depois de muito papo e vendo que eles não vão conseguir esconder o que é Nen do príncipe, o cara fala: por que você não ensina Nen pra ele? Se você fizer isso, pelo menos a gente pode tomar algumas precauções. E com o príncipe chegando, ele fala: se é inevitável o príncipe aprender Nen, que tal lhe ensinarmos o Nen oposto? Ou talvez fazer com que ele aprenda alguma habilidade desnecessária, visto que a nossa única escolha é simplesmente diminuir a sua capacidade de Nen. E obviamente eles estão falando tudo isso por medo do que Seridonihi é capaz de fazer. Videozinho de Fallout. Mandei de recomendação. Vou ver, pode deixar. Se ele tiver Nen, se ele já é um demônio sem ter habilidade Nen, imagina o que ele faz tendo habilidade. Os seus próprios seguranças temem a sua ameaça. Bom, sem dúvidas, ele vai perguntar se existe alguém que saiba Nen. E quando a senhora chegar, só levanta a mão, irmão. Pega a pica pra você. Com você fazendo isso, você pode diminuir o aproveitamento do treino dele, fazer ele não ter Nen, basicamente. Se o príncipe arranjar alguém pra treiná-lo, é bom que o treinador seja você. Você vai guiá-lo e ensiná-lo. E mesmo assim, será capaz de mudar pra uma direção melhor. Posso te garantir, a única pessoa capaz de fazer isso aqui é você. Então ela começa a aceitar esses termos. É como ele disse, eu não tenho escolha. Uma mente ruim cria um Nen ruim, já que Nen é um poder literalmente do espírito, a sua aura, né? Ela traduz o que você pensa, o que você faz. Se outro príncipe aprender Nen primeiro e o atacá-lo, então seu poder pode despertar. Se o príncipe Seridonihi ganhar habilidades, só de pensar me dá arrepios. Quando ela tá pensando que a única que pode pará-la é eu, ela vira a esquina e no corredor ela vê algo inimaginável. Uma criatura encarando com os olhos. E aqui a gente pode ver, meu irmão, que o Togashi, quando quer, o bicho sabe desenhar como pouco. Então vemos a besta de Nen de Seridonihi encarando Teta. Com o príncipe falando: bom, ninguém sabe o que as palavras Nen e besta significam. E quando você sabe algo sobre isso, e com Teta vendo a criatura abrir a boca, ela entende que foi ingênua. Então vemos essa besta abrindo a cara, né? E mostrando quão bizarra ela é. Com o que parece ali dentro, sendo o Pyro. Parece ele, pelo menos. Ele é a única pessoa que absolutamente não pode ser permitida dominar Nen. Então ela responde Seridonihi: sim, são palavras que têm a ver com um tipo especial de habilidade. Então ele fala: bom, você sabe usar esse poder? E vendo que ela não tem escolha, algo diz pra ela que ela não pode mentir perante essa besta, ela admite: eu posso usar. Com isso, Teta começa a treinar Seridonihi. E ela vê que esse treino é perigoso, porque se passou apenas metade do dia, ele já tá conseguindo fazer Gil, uma versão avançada de Iren, que é um dos 4 conceitos básicos de Nen. Então Seridonihi fala que ele recebeu informações que uma pessoa pode ensinar Nen a eles em 2 semanas. O que você acha disso? Você disse que os comandos mais básicos de Nen levam cerca de meio ano pra se aprender. E ela diz: sim, eu tô sendo completamente honesto. Estou lhe perguntando entre você e ele, quem está mentindo pra mim? Ou você quer morrer agora? Ela responde que existe uma forma de se aprender Nen mais rápido que normal, mas é carregado de sérios riscos. É certo que ele não irá usar nenhum dos métodos padrões. Sem dúvida alguma, o meu método é o mais rápido e seguro. Você sabe qual a coisa que eu mais odeio nesse mundo? É uma mentira. Então posso confiar em você? E com a besta encarando ela assim. Depois disso, vemos a Rainha 8, a mãe do príncipe Wobble, passando o dedo no mapa do nível onde eles estão, que é o quarto dos príncipes, e aparentemente ela tem uma habilidade Nen de controlar insetos e ver através dele. Nesse caso, ela tá vendo através de uma barata. Até que ela chega aonde deve ser o quarto do príncipe de Seridonihi, e a sua visão é tomada por olhos de uma mulher, e rapidamente se revelam na besta de Nen de Seridonihi, e o protege de uma maneira absurda. A besta então aparentemente come a barata, fazendo a rainha entrar em desespero. Kurapika, querendo entender o que aconteceu, ela fala que um rosto de uma mulher simplesmente apareceu do nada, e aparentemente comeu o inseto, mostrando o quão forte e protetora é essa besta de Nen, e o quão misteriosa também. Depois disso, Kurapika começa a fazer... Como é que o Kurapika vai poder enfrentar eles se a habilidade do Kurapika não funciona contra membros que não são da Guinea-Hilda? Mas será que se aplica a ele porque ele pegou os olhos também? Esse é o cara que inspirou o Migros pra fazer o vídeo do Kaido. Sério? Pô, da hora. O Killingham. Vamos ver. um workshop de Nen para todos os seguranças de todos os príncipes que não sabem Nen. Ele faz isso uma tentativa de nivelar o jogo. Afinal, uma pessoa que sabe Nen vai ter muita vantagem sobre todos os outros, e essa guerra de sucessão vai acabar em um dia. Posteriormente, nós entendemos que as máfias de Kakin têm seus chefões, mas também seus, entre aspas, patrocinadores. As pessoas que controlam pelas sombras, que são príncipes. Esse vídeo é muito bom, tá? Sendo o patrocinador muito da bom. família Reli, uma família controlada por Morena Prudo, uma filha do rei, porém uma bastarda não reconhecida, que recebeu 2 cicatrizes na cara para que ela se lembre da sua linhagem não pura, digamos assim. Depois disso, é dito que um dos guardas de Seridonihi, o Murran, foi morto, e aparentemente o assassino é um usuário de Nen, e ele foi morto em uma dessas intercorrências do treinamento de Nen do Kurapika. Seridonihi, vendo isso, diz que se existe um usuário de Nen que pode controlar pessoas, esse ato de ensinar pode ser uma de suas condições para poder ativar sua habilidade. Com o Teta falando, bom, que assustador. Uma das mais importantes habilidades que se deve ter numa batalha de Nen é a habilidade de considerar todos os fatos possíveis, e ele tá fazendo isso muito mais rápido que eu. E acho que já tá claro que esse cara é um gênio quando o assunto é Nen. Além de ser naturalmente perspicaz e inteligente, agora ele tá tendo aquilo que o Benjamin, por exemplo, tem de sobra, que é poder físico. Depois disso, Teta pensa com ela mesma. Faltam 11 dias. É tempo suficiente para ensinar ao príncipe Zetsu, um dos 4 conceitos básicos de Nen. Porém, o príncipe quer fazer o famoso teste da água, que vai determinar que tipo de especialidade de Nen ele tem. Se ele é um fortificador, um transmutador e blá blá. Com ela falando, isso aí vai meio que jogar informação na tua
cabeça, melhor não. Ele falando, vai cara, pô, eu sou foda, vai logo. Mas na verdade a Teta tá pensando que, bom, é melhor descobrir o possível sobre esse cara. Se você souber o tipo de seu oponente, então é mais fácil tomar medidas de contra-ataque. Então ela aceita fazer o teste da água. Fazendo, a água começa a entrar uma reação nunca antes vista. Acontecendo uma turbulência dentro do copo com a água evaporando e começando a levitar. Teta fica surpresa e fala que nunca viu algo assim. Porém, não há dúvidas, ele é um especialista. E isso se tornou muito mais complicado agora. Afinal, o especialista é o tipo de Nen onde a pessoa pode descaralhar e ter uma habilidade completamente fora da caixa. Mas o treino começa e Tseredonihi naturalmente começa a manifestar besta de Nen, mesmo sem saber. Ele conjurou uma besta de Nen especialista que ele mesmo não tem consciência. Eu não consigo nem imaginar que tipo de habilidade isso pode ter. Então nós vemos a sua besta de Nen concedida pelo ritual do jarro e a besta de Nen que ele inconscientemente invocou só com a sua aura. Esse cara é um absurdo com esse porra desse casaquinho da Adidas. Teta então, vendo essa merda, fala que agora seremos capazes de aplicar o básico. Vamos passar para técnicas complexas combinando com os 4 princípios básicos. Então ela admite, cara, tu é incrível. Essa é a primeira vez que vê alguém ganhar a compreensão sobre Nen tão rápido. Tá tão rápido que ela se sentiu obrigada a retardar as coisas. Mas a partir de agora, ela vai correr para libertar todo o seu potencial. O príncipe Tseredonihi já tá num alto nível de Tenhen, porém tudo isso deve ser treinado para evoluir o poder do Hatsu. Mas há um outro caminho, e esse é o Zetsu. Então ela fala pra Tseredonihi entrar em um estado de Zetsu por 1 hora. Então a Tseredonihi concorda, já que ela é sua treinadora. Então a besta se revela, tentando achar alguma mentira em suas palavras, mas ela fala que, bom, não fica no meu caminho. Esse treinamento é realmente necessário para aprender Nen. Eu não tô mentindo sobre nada. Vaza. E com o treino começando, obviamente ele consegue rapidamente dominar o Zetsu. E a partir de agora, do fundo do meu coração, eu quero que esse homem cresça e evolua. Assim, eu ainda posso fazer isso amanhã. Então o grande treino de Zetsu começa. Não importa o barulho, não importa o que aconteça, continue em estado de Zetsu. Nesse estado, 1 hora vai parecer uma eternidade. O príncipe possui uma aura incrível. Assim que o Zetsu for desfeito, a besta guardiã se mostrará. Então, ataques físicos serão impossíveis. Se eu vou matá-lo, tenho que fazê-lo rapidamente e com garantia de não errar. Pra fazer isso, eu não posso deixar o príncipe desfazer seu Zetsu só por algum barulho ou mudança na atmosfera. Não é suficiente ele anular completamente a fonte de poder da besta. Eu tenho que considerar a possibilidade de que a besta possa se esconder com um pouco de força restante. Vamos dar pelo menos 40. Eu farei o Zetsu por 40 minutos. E ela vai morrer, claramente, testar né? a concentração do príncipe. Então, vendo ele em transe, ela começa a jogar bolinhas de Nen na sua testa. A bola entra em contato, parece uma bola de papel de Nen. Ele até abre os olhos por um momento, mas rapidamente volta ao transe. E ela não pode não reconhecer. Isso é um Zetsu absoluto e impecável. Enquanto um anúncio tá acontecendo no alto-falante do navio, falando que a senhora Melody vai começar a tocar uma música no palco, ela diz: se apenas você tivesse o coração de usar todo esse talento para os outros, se você pudesse ser bom ao invés desse bicho vil, qualquer um te seguiria. O mínimo que posso fazer é ajudá-la a descansar com um tiro. Então, tendo mantido ele com o Zetsu por 40 minutos, ela faz seu ataque e ele dá um tiro na cabeça. Fazendo isso, ela sabe que acabou pra ela. Em breve, eu estarei seguindo você. Ela será julgada como uma assassina de um príncipe. Sem mais nem menos, vemos esse talento do Nen caindo sem vida, com um tiro certeiro na cabeça. Porém, do nada, vemos ele caindo em uma floresta, em um belo ambiente paradisíaco, e pega a Teta de surpresa. E quando ela percebe, Tseredonihi sumiu. Como assim? O príncipe se foi? Isso nem é um mau problema, não há uma gota de sangue. Então, com ela rendida pelos guardas, ele aparece na frente dela e fala: relaxa, faz parte do treinamento. Não se preocupe. Você gostou do meu Zetsu, Teta-chan? Eu não recuei nem ao som do tiro, não foi? Calma aí, eu tenho certeza que eu matei ele. Ele caiu morto, seu sangue, seu cérebro espalharam no chão. Então a besta aparece. Da próxima vez que você responder o príncipe com uma mentira, você deixará de ser humano. E com isso, ela desmaia. Depois de algum tempo, ela acorda com uma marca na cara, com seu colega falando que vai assumir os treinos de Tseredonihi daqui. Então, estranhamente, nós começamos a ver a perspectiva do Tseredonihi naquele treino de Zetsu, onde a Teta tirou nele. Ou ele entrando em transe e aparentemente ficando tão em transe que a sua mente entra em estática. E essa estática se revela pra uma visão de fora da situação do treino deles. Um Teta chamando a atenção do príncipe, ele acordando e ela falando que é hora de recomeçar. Um quadro que a gente já viu antes. Esse foi o treino deles. Então o príncipe acorda, fala algo e ela diz: certo, é hora de recomeçar. Calma aí, você me escutou? Seus inimigos fariam muito mais, você sabe, né? Com ele percebendo que o resto dessa conversa não faz sentido. As palavras da Teta são as mesmas que eu escutei no meu sonho agora há pouco, mas ela não tá respondendo o que eu respondi. Então não foi um sonho, mas uma visão do futuro. E ele percebe que Teta volta ao normal, como ela tivesse saído de um transe também. O sonho que eu tive durou cerca de 10 segundos. Vamos supor que isso foi um sonho profético. Bem, mudei minhas palavras, mas Teta me ignorou e seguiu o caminho que eu previ. Se isso for verdade, o sonho profético deve ser instantâneo. Eu devo ver tudo isso em uma fração de segundos. Então Togashi explica pra gente com mais clareza: se eu fechar meus olhos e entrar em Zetsu, eu posso avançar 10 segundos à frente, e apenas eu sozinho posso mudar qualquer ação nesses 10 segundos. Vulgo o poder mais apelão do mundo. Então ele vê o anúncio da apresentação da Melody acontecendo e vê no momento que ela puxa a pistola e dá um tiro na cabeça dele. Sendo que ele acorda do transe, vê que ela ainda vai dar o tiro, consegue desviar da linha de ataque dela, com Teta continuando na mesma posição. Tá certo? Teta ainda me vê parado ali. Então Teta atualmente deve pensar Botou que esse som de One Piece, né? Porra de poder esse. Isso é muito divertido. Então ela tira e Tseredonihi também vê a ativação do poder da Melody acontecendo, o mundo lindo de flores e florestas. Com Teta entendendo o que aconteceu e ele pensando: bom, isso não é a minha habilidade. Então mais alguém usou uma habilidade de Nen e fez algo. Essas habilidades de Nen são surpreendentemente divertidas. Minha prioridade não é confirmar a traição da Teta, mas o alcance da minha habilidade. Se eu fechar meus olhos e entrar em Zetsu, a visão começa. Eu posso estar 10 segundos à frente do mundo, 10 segundos instantâneos. Se eu me manter nesse estado depois que os 10 segundos instantâneos passam, eu posso me manter olhando 1 segundo no futuro, enquanto experimento na vida real o que a minha visão mostrou 10 segundos antes, como um mundo paralelo. Eu confirmei que posso usar essa habilidade na guerra de sucessão, mas só tem 2 problemas: o tempo que eu levo pra ativar os Zetsu e a técnica precisa ser mantida. Eu não posso usar essa habilidade em todo o seu potencial até superar isso. Com ele sabendo minimamente os conceitos de Nen, ele já tem uma leitura perfeita do que ele precisa melhorar pra conseguir se tornar um mestre dessa habilidade que ele recém despertou. Bicho é uma fera. Em outras palavras, se eu for capaz de me tornar um mestre de Zetsu, eu vou conquistar essa guerra de sucessão. Com tudo isso, é fácil dizer que Tseredonihi é o maior prodígio de Nen que já passou na série de Hunter x Hunter. É claro que, por exemplo, a Guarda Real e o Meru no arco das Chamas Quimera ativavam o Nen por comer pessoas com Nen e naturalmente eles conseguiam controlar essa habilidade e ser mega fodas com isso. Mas considerando que eles são criaturas, advindas do continente negro, ameaças fudidas, Tseredonihi, sendo comparado com outros humanos e pessoas normais, é o maior prodígio que se tem. Alguém conseguir em tão pouco tempo ativar habilidades tão devastadoras é muito assustador. E depois desse grande baque de entender o que Tseredonihi é capaz de fazer, nós começamos a tocar um pouquinho no seu passado, sendo apresentados a alguns soldados da guarda do Tseredonihi, onde eles estão investigando a rebelião que a Morena fez contra o príncipe. Exatamente, a chefona da família Reli se virou contra seu patrocinador e quer, meu irmão, jogar esse navio no caos. Então, um dos guardas que conhece Tseredonihi fala que, conhecendo ele, só tem um motivo pra ele demorar pra se vingar da Morena. Ele deve ter encontrado um brinquedo novo. Eles começam a lembrar do Tseredonihi na infância, falando do treinamento de montagem de armas na 7ª série, que ele se enfiou na sala de treino sem comer nem dormir, até bater o recorde mais rápido da escola. Mas isso pra aquele cara é brincadeira, nem é treino. Um colega de classe discutiu com ele durante o treino, depois da cerimônia de premiação. O famoso incidente do você só pode discutir comigo
amigos se bater no recorde, exceto que ele decidiu discutir com balas ao invés de palavras. Então vemos o pensamento interno dessa galera que compartilhou uma vida com Tseridoni na infância, falando que eles estiveram juntos desde pequenos. E será que a natureza dele é assim, não há nada que possamos fazer? Como a gente pode mudar ele? O que a gente vai fazer? Mesmo que não tenhamos pedido por isso, estamos nessa situação, então temos que tentar. Quanto mais íntimo você fica de alguém, menos amigo você se torna. É por isso que permanecemos nas mais baixas posições, distantes, gritando. A capacidade de storytelling desse cara é simplesmente bizarra, entendeu? Você fica extremamente absorto no vídeo dele, tá ligado? Eu literalmente esqueci que eu tava em live, velho. Bizarro. Boa tarde, boa noite, Roberto. Você ia ter VOD dessa live? Acabei de chegar. Sorry, sim, vai ter VOD, sim. Esse príncipe vai ser um problemão. Velho Panda de subscribe, valeu mesmo. Eu achei que o barulho era de One Piece, mas na verdade era alguém se inscrevendo na minha live. Pra vocês verem o quão imerso na porra do vídeo eu tava. Que insano. Você tem mesmo certeza disso? A gente viu o tal incidente que ele fez na escola militar, atirando na perna de um dos seus colegas que não bateu seu recorde. Já mostrando muito bom esse vídeo, excelente. Mas o mais interessante de saber do seu passado, aqui nos últimos capítulos da obra que foram lançados, é a gente ver que ele tem amigos, ele tem pessoas que se importam com ele e querem mudar esse estilo dele, essa natureza dele. Isso é interessante porque dá brecha desse personagem ter um arco de desenvolvimento um pouco mais diferente do que meramente um vilão. De realmente pessoas tentando mudar ele, muito obrigado. De ser, e talvez Kurapika possa mostrar pra ele isso, mostrar pra ele uma Cura pica. Tipo. Mas sinceramente, do jeito que ele tá sendo construído, eu acho que ele é o diabo de Hunter x Hunter. Facilmente, o quarto príncipe de Tseridoni Hi é a maior ameaça do mundo de Hunter x Hunter. Sinceramente, perto dele, a gente até esquece das calamidades do continente negro. Conhecer um personagem parecendo uma coisa bizarro, de um edit de rap de forma que quando ele aparece no quadro, você quer saber, você quer ler o que ele tá fazendo, o que ele tá fazendo, quais seus planos. É simplesmente muito interessante pra não deixar de ver. E Hunter x Hunter faz isso de uma forma magnífica. E é por isso que a gama de vilões de Hunter x Hunter é a mais rica que tem de todos os animes que eu vi. Cara, se você vê o Hisoka, por exemplo, o cara é um palhaço extremamente poderoso que joga carta, que tem um poder baseado na porra de um chiclete, que tem tendências Pedro, né? Você me entende? E mesmo assim, ele é um dos personagens mais populares e amados dessa obra. Foi a live hoje aí, Tião. Não tem como ver o que ele vai fazer. Eu lembro que quando o Hisoka apareceu no Baleia Negra, né? Tião Berranteiro Matador de Onça, é isso? A referência do Sonic? Valeu pela moral. Esse arco da expedição continente negro foi um free-soul do caralho. As pessoas não podiam parar de falar dessa merda. É a mesma coisa com Crollo, a mesma coisa com Mero, até mesmo com Bomber, caralho. E a construção de Tseridoni Hi, na minha visão, é perfeita pra mostrar o que é um vilão que é digno de temer. Porque essa parada, mesmo a gente sabendo que ele cometeu 1 milhão de crimes e tal, ele ainda não fez nada. Ele ainda não fez nada contra o Kurapika, contra os protagonistas, ele não matou um bando de gente no bar. A parada mais assustadora é essa. A gente vê um monstro em construção. A gente já vê um cara que era maligno e vil, sendo ensinado NEM, descobrindo que ele é um prodígio absoluto e começando a ficar mais forte do que soldados treinados em NEM por anos. Além de ter a ajuda de uma besta de NEM que é um absurdo de forte. E é muito bem feito a personagem Teta ter toda essa relação com o Tseridoni Hi, porque ela é literalmente a gente. Ela corresponde à perspectiva do público. Porque a gente vê que ela tá numa situação complicada, onde ela não pode fazer nada, e a única coisa que ela pode fazer é obedecer o príncipe, senão ela morre, e ensinar um famigerado NEM pra ele, afinal ele tem uma besta que impede as pessoas de mentirem pra ele. E quando ela tenta resolver os problemas, o cara se prova com uma das habilidades mais apelonas do mundo de Hunter x Hunter. Ele se torna gradativamente um personagem tão angustiante, perigoso, que você fica, meu Deus do céu, cara, eu não sei se o Kurapika consegue lidar com esse cara, mesmo ele sabendo NEM agora, um bebê no mundo de NEM. E a grande parada que faz ele ser uma ameaça tão fora da caixa é que desde quando ele é apresentado, a gente sabe que ele vai ser um antagonista em relação ao Kurapika, um vilão no arco do Kurapika. Mas inicialmente a gente pensa que ele vai ser um cara do poder político e vai mexer suas pecinhas pra foder o Kurapika. Mas depois de todo esse arco de treinamento dele, a gente vê que ele é um cara que realmente vai entrar essa color tá pica, além de ter todo o poder político de um príncipe de Kakin que pode acabar com a vida dele. Então, é uma ameaça que escala e que a gente não vê a hora de quando ele vai passar, né, de só ser uma mera ameaça e se tornar um problema real na cara do Kurapika. A construção dele é quase uma vingança da construção do Gyro, porque o Gyro é introduzido daquela forma maravilhosa que eu falei no Como Criar um Vilão. E no fim, há a promessa de que um dia ele e Gon irão se encontrar e tudo mais. A gente espera isso desde muito tempo, sendo que o Tseridoni Hi, desde o começo, foi jurado que ele vai se encontrar em algum momento com o Kurapika e isso vai acontecer de maneira assim bem triste. Isso aqui ficou bem legal no estilo da Madhouse. Tem uns probleminhas aqui, mas tá bem legal. Tá na nossa frente. Então é aquela parada. Togashi nos impressionando sempre com o seu nível de escrita absurdo, principalmente na criação de vilões, e criando a maior ameaça do seu mundo, que dá muito mais medo do que formigas mutantes ou até mesmo calamidades que te matam com o olhar. E esse é o quarto príncipe de Tseridoni Hi. Eu tenho medo de você. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, comenta, curta, compartilha, se inscreva no canal e se tiver pro celular, dá uma hypada, por favor. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Arthur Sobolini, Guaxinim Gamer, Bruno Zanella, Matheus Siqueira, Jean Charles, Buruburu, Gustin Gelg, Ogugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Gabriel Fraga, Arroz, Cadeira, Vanilson Silva, Miss Suíça, Retroblade, Antônio Tavares, Evado 007, Bigode Orei, Web, Lucas Cauã, Anakin Cláudia, Maria, Clarindiário 95, Gustavo Onda, Heitor Missou, Sullivan Cujo, Oedro, Matheus Santos, Chris Henry, Gabriel Zardo, meu nome é Jorge, Ipnos 11, Samuel Paulo, João Pedro, Gabi, João Oben, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, JMS FHC, Fiat Todo Fudido, Pedro Corredor APL, Nabinger, Victor Moser, Zero Zaki e Rafa. Eles são os membros aqui do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesse Espada de Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sua nossa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau. Enfim, esse foi o vídeo do Inferno de Dante, eu mandei pra vocês o link, deixei um comentário também no vídeo dele, porque realmente eu esqueci que eu tava em live, completamente bizarro, e dei uma moral lá pra ele, o trabalho dele é fantástico. Aparentemente ele tem um canal focado em animes e mangás, ou mais especificamente em Hunter x Hunter. Você tem uma coisa que tá presente na maior? Vou assistir mais vídeos dele, eu vou até me inscrever, gostei muito. E eu vi que tem uma imagem de Monster aqui, né, enfim. Beleza.